E o vídeo de hoje é para quem quer crescer financeiramente. A taxa Selic ela acaba de ser mantida em 15% ao ano. Um nível altíssimo para os padrões dos últimos anos. E esse cenário ele abre uma das maiores oportunidades de fazer o dinheiro trabalhar para você com menos risco, com o planejamento e os investimentos certos. Dá sim para dobrar o patrimônio em alguns anos e com muito mais segurança do que se fosse na bolsa. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que a Selic alta muda completamente o jogo dos investimentos, quais são os melhores produtos financeiros para esse momento que a Selic está alta e como montar uma carteira estratégica. E eu vou te mostrar na prática como dobrar o seu patrimônio nos próximos anos com exemplos, comparações e cálculos bem claros. E importante, isso aqui não é recomendação de investimentos. É só uma forma de eu compartilhar o que eu estudei e o que eu tô fazendo, Então já pega o caderninho, se inscreve no canal e bora pro nosso conteúdo. Então, primeiramente, vamos começar lá do começo, A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e ela que define o custo do crédito, o rendimento da poupança, dos títulos públicos e até o comportamento da bolsa. Quando a Selic está alta, como agora em 15% ao ano, significa que os investimentos de renda fixa se tornam muito mais atrativos, o consumo e os financiamentos ficam mais caros, e as empresas geralmente investem menos, O investidor conservador passa a ter um retorno maior com menos risco, Ou seja, Selic a 15% significa que, brutalmente simplificando, você pode ganhar até 15% ao ano em alguns produtos sem se expor ao risco da bolsa. E isso é um baita privilégio se comparando a quando ela estava a 2%. Então, agora vamos imaginar que você investe aí 10 mil hoje em um ativo que rende 15% ao ano. Uma simulaçãozinha básica, Após um ano, você colocando lá 10 mil, você vai ter após um ano R$11.500, Já após 2 anos, você vai ter R$13.225. E após 3 anos, R$15.208. Agora imagina se você deixa esse dinheiro lá 4 anos. Em 4 anos você vai ter aí R$17.489. E após 5 anos você vai ter dobrado esse valor, você vai ter R$20.112. Ou seja, você dobrou o seu capital em 5 anos sem precisar correr atrás de ações, sem sofrer com a volatilidade. Agora imagina se você fizer aportes mensais de R$500. Outra simulação, 500 por mês a 15% ao ano por 5 anos, patrimônio final de cerca de R$43.700. Um valor aportado lá de 30 mil e 13.700 só de juros. Ou seja, o tempo e a disciplina são maiores aliados nesse jogo de investimento a longo prazo. Então agora vamos para a parte que interessa de verdade. Quais os melhores investimentos com a Selic em 15% para você fazer o seu dinheiro trabalhar para você? E o primeiro investimento é o Tesouro Selic. E o Tesouro Selic ele é um título público emitido pelo governo federal. Quando você compra, você está emprestando seu dinheiro para o governo e ele te paga esse dinheiro com juros em troca. O rendimento dele acompanha a taxa Selic, ou seja, com a Selic em 15%, o Tesouro Selic pode render perto disso. E ele tem segurança total, título público federal, liquidez diária, ideal para reserva de emergência e estratégia de crescimento lento, porém sólido. E ele rende próximo a 15% ao ano bruto. Porém, você tem que tomar cuidado porque ele tem custo de IR regressivo, mais taxa B3 de 0,20% ao ano. Ou seja, ele tem imposto de renda regressivo. Ele é o ponto de partida para qualquer investidor. Ele é muito indicado para quem é iniciante, para fazer reserva de emergência ou quem quer segurança e rendimento garantido. O segundo é CDBs de bancos médios que pagam 130% a 150% do CDI. O CDB é um título emitido por bancos, você empresta dinheiro para o banco e ele te devolve esse dinheiro com juros. E ele pode render um percentual do CDI, exemplo, 150% do CDI. Ou taxa fixa, exemplo aí de 17% ao ano. E as vantagens do CDB é que ele rende mais que o Tesouro Selic se for bem escolhido, E ele tem proteção do FGC de até 250 mil. Mas cuidado, alguns só têm liquidez no vencimento. Quanto maior o rendimento, maior o risco do banco. Prefira corretoras que avaliam a solidez. E ele é indicado para quem busca rentabilidade maior, mas sem abrir mão da segurança. O exemplo prático aí, CDB 150% do CDI com prazo de 2 anos. Se você investir R$10 mil, o resultado final será de R$14.340.
resultado líquido, né, de R$ 12.189, descontando o imposto de renda. Ou seja, né, mesmo pagando imposto, a rentabilidade é muito maior do que qualquer renda fixa tradicional que você tiver aí. E o terceiro é LCIs e LCAs, né? Renda fixa isenta de imposto de renda. E o LCI e LCA são títulos emitidos por bancos, né, para financiar os setores imobiliários, né, LCI, e agrícolas, né, LCA. E como que eles funcionam, né? Você empresta dinheiro para o banco e ele vai aplicar esse dinheiro no setor produtivo, né? Em trocas, você recebe juros isento de imposto de rendas, né? Ele tem algumas vantagens aí, que é isento de imposto de renda, tem proteção do FGC, rentabilidade líquida, né, superior ao Tesouro Selic, e ele rende cerca de 95% a 100% do CDI. Como são isentos de imposto de renda, né, o rendimento é líquido e é mais competitivo. Mas você precisa ter cuidado, né? Muitos só permitem resgate no vencimento, você precisa verificar o prazo antes de você investir, né? E ele é muito indicado para quem busca, né, rendimentos líquidos maiores e não precisa do dinheiro a curto prazo. E o quarto são debentures incentivadas, né? Para quem quer mais retorno, né? Eles são aí títulos, né, emitidos por empresas para financiar infraestrutura, né? Como energia, estrada, saneamento, e são isentos de imposto de renda, né? E como que funciona? Você vai emprestar o seu dinheiro, né, direto para a empresa, né? Em troca receber juros, né? Vantagens, né? Tem rentabilidade alta, isenção de imposto de renda, e você também precisa ter cuidado porque ela não tem FGC e ela exige, né, análise de saúde da empresa. E para quem que é indicado, né, é indicado para investidores com mais experiência e tolerância ao risco, buscando retorno acima da média. E aqui, né, sem FGC, aqui o risco é o da empresa emissora. Um exemplo aí, né, um debenture IPCA mais 7%, ou IPCA hoje 4%, né, rendimento total 11% ao ano real. Valor investido de 10 mil, né, após 5 anos vira R$16.105. Serve para diversificar, né, com rentabilidade alta, desde que você avalie bem a empresa. 5, né, são fundos imobiliários de papel, FIIs de CRI, né, renda mensal com Selic alta. São fundos, né, que investem em títulos de dívida imobiliária, como CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários. E como que eles funcionam, né? Você compra cotas do fundo e recebe aluguéis mensais que vêm dos juros desses títulos, né? E a vantagem deles é que eles têm renda passiva mensal, são isentos de imposto de renda sobre os rendimentos, né? E a rentabilidade é entre 0,9% e 1,2% ao mês. Mas cuidado, né? São negociados na bolsa e eles podem variar de preço. Exige, né, um pouquinho de conhecimento básico de FIIs. Para quem que é indicado, né? Para quem busca renda mensal com bons rendimentos, mesmo sem grandes aportes. Então, né, FIIs como o RSR11, exposição a IPCA+, e CDI+, RBRR11, bem diversificado, e KNCR11, conservador, né, foco em CDI+. Um exemplo aí, né, se você investir 20 mil em FIIs aí rendendo a 1% ao mês, você receberá, né, de renda passiva R$200 por mês. E mais, né, se você reinvestir esses R$200 todo mês, né, você vai crescer cada vez mais os seus FIIs, né, com esses R$200 por mês aportando. Sexto investimento, né, são fundos de renda fixa, né? O que é que eles são? Eles são fundos que aplicam em Tesouro Selic, CDBs, LCIs e LCA e outros ativos conservadores, né? Então, né, como que eles funcionam? Você aplica, né, no fundo e ele faz a gestão da carteira para você. Ou seja, né, tem as vantagens aí dele que é praticidade, ele é ideal para quem não quer escolher ativos individualmente, né? E é boa, né, opção em bancos, né, que não oferecem CDBs competitivos. Ah, e lembrando vocês, né, nada de usar a poupança, né, nesse momento. Mesmo com a Selic em 15%, a poupança continua rendendo 0,5% ao mês mais TR, ou seja, né, cerca de 6,17% ao ano, bem abaixo da inflação real e dos produtos que eu falei aqui para vocês, né? Então, se o seu dinheiro está parado na poupança, você está perdendo dinheiro, não está deixando o dinheiro trabalhar para você. Então, né, vou te mostrar agora uma estratégia, né, prática de alocação, né? Vamos montar uma carteira equilibrada, né, para aproveitar a Selic alta. Uma simulação aí com R$1.000 por mês, né? Vamos colocar R$300 em CDB, né? 130% do CDI, né, com crescimento acelerado. Também vamos colocar, né, R$200 em LCI e LCA, né, isenta de imposto de renda com rendimentos líquidos, né? Também vamos colocar R$200 em Tesouro Selic, né, para segurança e para uma reserva aí de emergência, né? Outros R$200, né, em FIIs de papel, né, com renda mensal, e mais R$100 em ações, né, de bancos ou fundos multimercado, né, conservador.
visão, né, de longo prazo nesses R$ 200. Então, né, com essa estratégia, né, em 5 anos, né, patrimônio estimado entre 70 mil e 80 mil, dependendo da performance. Cuidado, né, com armadilhas, né? Nem tudo que brilha é ouro. Cuidado com promessas de rendimento fixo, né, altíssimos aí, tipo as pirâmides, né? Fundos com taxas escondidas e CDBs de bancos desconhecidos sem entender o risco. Toma cuidado também, né, para não colocar todo o dinheiro em um só tipo de investimento. Não se esqueça também, né, a Selic ela pode cair no futuro, então monte uma carteira já prevendo como ela vai reagir a esse cenário futuramente. Então, né, comenta aqui abaixo se você gostou, né, desse conteúdo, né? Agora você sabe exatamente como usar a Selic alta para fazer o seu dinheiro crescer. Dá sim, né, para dobrar o patrimônio nos próximos anos com estratégia, paciência e sem precisar de altos rendimentos, né? Se você curtiu esse vídeo, né, deixa aquele like, se inscreva no canal aqui abaixo e manda aí para algum amigo, né, que ainda tá com o dinheiro parado lá na poupança e não tá tendo rendimentos. Me conta aqui também nos comentários, né, qual desses investimentos você mais usa hoje em dia, né, ou qual que você vai testar a partir de hoje. Valeu por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!